Olá, seja muito bem-vindo. O tema da nossa aula hoje é Geopolítica e Mercados Globais, como o mundo interfere na sua carteira. Vamos lá então? Bem, a economia global não funciona como peças isoladas. Ela é uma engrenagem que gira em tempo real, onde decisões políticas, crises regionais e avanços tecnológicos reverberam instantaneamente nos mercados financeiros. Pense na economia mundial como uma teia altamente sensível, onde o movimento de uma peça pode gerar ondas em lugares onde parece não terem muita conexão direta. Por exemplo, quando a Noruega decidiu redirecionar parte do seu gigantesco fundo soberano para setores de tecnologia limpa, não apenas as ações europeias reagiram, mas também empresas brasileiras do setor de bioenergia viram novas oportunidades se abrirem. A mensagem é: o capital segue tendências globais, não fronteiras. Outro caso surpreendente ocorreu quando países da Ásia começaram a discutir políticas para reduzir a dependência de fertilizantes químicos. Isso impactou diretamente empresas brasileiras ligadas ao agronegócio e precisaram repensar modelos de produção para manter a competitividade. O ponto crucial é compreender que geopolítica não é apenas sobre grandes potências em disputas visíveis. Trata-se de pequenas decisões que, somadas, alteram o fluxo de investimento, cadeias produtivas e também comportamento dos preços. Quem acompanha esses movimentos de perto não busca prever o futuro com precisão, mas interpretar os sinais antes que o mercado reaja em massa. A pergunta final é: quais sinais globais ainda estão invisíveis para a maioria e já podem estar moldando oportunidades silenciosas, hein? Bem, os Estados Unidos não apenas lideram a economia global, eles ditam o compasso dos fluxos financeiros que movem milhões, bilhões todos os dias, né? Decisões do Federal Reserve, do Fed, o Banco Central americano, funcionam como comandos que reprogramam as expectativas de inflação, crescimento e liquidez mundial. Mas há mais por trás disso do que a taxa de juros. Existe todo um ecossistema de políticas industriais, inovação tecnológica e acordos comerciais que definem a direção do capital global. Em 2021, por exemplo, o anúncio de investimentos maciços em semicondutores e inteligência artificial pelo governo americano alterou não apenas o preço das empresas locais, mas também impulsionou empresas brasileiras fornecedoras de minerais estratégicos para essa cadeia produtiva. Isso mostra que decisões aparentemente domésticas têm impacto em setores distantes e até inesperados. O ponto crucial é a moeda americana. O dólar ainda é o principal ativo de reserva mundial e, por isso, qualquer oscilação significativa gera efeitos diretos no câmbio brasileiro, nos preços das commodities, né? E também na entrada ou saída de capitais do país. Uma simples mudança na percepção de risco sobre os Estados Unidos pode redefinir aí o apetite por ativos de mercados emergentes em questão de minutos, né? Entender os Estados Unidos não é apenas acompanhar o que acontece em Wall Street, mas sim decifrar decisões de política fiscal, tecnológica e ambiental. Moldam tendências que se espalham por todos os mercados, na verdade. Quem identifica isso cedo tem acesso a oportunidades que a maioria só percebe quando já é tarde demais, não dá mais para você entrar, se posicionar no mercado. A China deixou de ser apenas o centro manufatureiro global, né? Hoje ela molda cadeias de suprimentos, cria tendências de consumo e influencia aí diretamente os preços de commodities essenciais para diversos países, incluindo o Brasil. Quando Pequim anuncia lá estímulos à construção civil, por exemplo, o preço do minério de ferro dispara, beneficiando exportadoras brasileiras, né, que nós somos exportadores de commodities, dessa commodity, e quando sinaliza desaceleração, o impacto é imediato no humor dos mercados. Em 2023, a decisão chinesa de investir fortemente em semicondutores e carros elétricos alterou as previsões globais sobre demanda por lítio, níquel e cobre, elevando expectativas para produtores latino-americanos. Além disso, o país tem se posicionado como líder de transição energética, ditando novas regras para cadeias de fornecimento sustentável. Isso. E forçando empresas brasileiras a se adaptarem para não perder a competitividade. Isso é muito legal. O controle estatal sobre crédito e consumo interno
Significa que mudanças na política econômica chinesa podem gerar oscilações súbitas nos fluxos do comércio mundial. Não se trata apenas de acompanhar indicadores tradicionais do PIB ou exportações, mas também observar discursos, planos quinquenais e novas diretrizes industriais. A pergunta é: estamos olhando para a China apenas como mercado comprador ou entendendo como ela está redesenhando o tabuleiro econômico global e, por consequência, abrindo portas para setores que ainda parecem distantes da realidade brasileira? Então, e a União Europeia? A União Europeia não influencia os mercados apenas pelo seu tamanho econômico, mas também pela capacidade de definir padrões regulatórios que acabam sendo adotados globalmente, tá? O Green Deal, por exemplo, não só impulsionou empresas europeias ligadas à sustentabilidade, como também forçou exportadores de outros países, incluindo o Brasil, a se adequarem a normas ambientais mais rigorosas para manter acesso ao mercado europeu. Além das questões ambientais aqui, a União Europeia é referência em políticas de inovação digital e regulamentação ou regulação de tecnologia. Em 2022, a criação do Digital Markets Act mudou a estrutura de grandes empresas de tecnologia e abriu espaço aí para novos modelos de negócios. Efeito que reverberou até na precificação de ações no mercado brasileiro, é isso mesmo. Outra frente de impacto está na política monetária e fiscal do bloco. Decisões sobre estímulos ou restrições fiscais afetam diretamente o euro e, consequentemente, o apetite dos investidores europeus por ativos em mercados emergentes, como é o nosso. Até mudanças na geopolítica de energia, como a busca por fornecedores alternativos, né, ou ao gás russo, criaram novas oportunidades lá para países exportadores de energia. Mais do que acompanhar os indicadores, entender a União Europeia e interpretar como regulações, no caso, e incentivos setoriais criam tendências que podem afetar empresas e setores no Brasil. O desafio é identificar quais dessas transformações ainda estão em estágio inicial e podem gerar vantagens para quem agir antes da massa tomar consciência disso. E o Japão? O Japão ocupa um papel singular na economia global. É um país altamente endividado, mas com a maior parte de sua dívida financiada internamente, permitindo políticas monetárias ultra-expansionistas por décadas a fio. Isso cria um efeito cascata no mercado internacional de capitais. Quando o Banco do Japão altera levemente a sua política de controle de curva de juros, como fez em 2023, os mercados globais reagem com volatilidade, afetando até mesmo o fluxo de capitais para emergentes. Além disso, o Japão é referência em inovação tecnológica e eficiência industrial. Então, o avanço em robótica, biotecnologia, semicondutores, coloca o país aí como um elo essencial de cadeias globais de produção. Empresas brasileiras de setores de insumos industriais e agrícolas sentem diretamente os impactos das mudanças na demanda japonesa, por commodities, especialmente alimentos e minerais. Outro ponto relevante é a posição estratégica do Japão no equilíbrio geopolítico da Ásia. Tensões no mar da China Oriental ou na Península Coreana podem levar o país a reforçar gastos militares e diversificar fornecedores críticos, movimentando aí no caso, né, setores de defesa, energia e tecnologia globalmente. Compreender o Japão não é apenas observar o seu crescimento econômico, mas entender como suas políticas de longo prazo afetam liquidez global e definem padrões de inovação. Ignorar isso, perdão, é perder de vista um dos pilares silenciosos da estabilidade asiática e, por consequência, da economia global. A Índia é hoje uma potência emergente que combina uma população jovem e crescente com avanços rápidos em tecnologia, serviços digitais e manufatura. Diferente de mercados já consolidados, a sua economia se expande tanto pelo consumo interno quanto pela exportação de serviços de TI, né, tecnologia de informação, farmacêuticos e manufatura leve. O país está se tornando, na verdade, um hub global de inovação tecnológica. É isso mesmo, com startups em fintechs, inteligência artificial, energias renováveis e e-commerce, atraindo aí investimentos internacionais. Essa capacidade de adaptação e inovação permite que a Índia influencie cadeias globais de suprimentos
e mercados de capitais de maneira crescente. Além disso, políticas públicas de incentivo à digitalização, infraestrutura e empreendedorismo criam ali oportunidades para parcerias estratégicas como empresas e investidores com, né, empresas e investidores estrangeiros, tá? O impacto da Índia não se limita ao seu território, sua produção, consumo e inovação. Começam a redefinir setores já em escala global. A questão central é: estamos percebendo a Índia apenas pelo tamanho populacional ou como um player que pode reconfigurar mercados globais e fluxos de investimentos nos próximos anos, hein? A África está saindo da periferia do radar econômico para se tornar centro de atenção estratégica. Com uma população jovem, vastos recursos naturais e rápido avanço na infraestrutura digital, o continente começa a se posicionar como a próxima fronteira de crescimento global. Quem diria, né? O Banco Mundial projeta que algumas das maiores taxas de crescimento econômico até 2035 estarão em países africanos como Nigéria, Quênia e Etiópia. Isso é maravilhoso. O potencial energético é imenso. Reservas de gás natural, lítio e cobalto colocam ali o continente no mapa da transição para veículos elétricos e energias renováveis. Empresas globais disputam acordos para garantir fornecimentos futuros desses insumos críticos. E investidores atentos percebem que esses contratos podem redesenhar cadeias produtivas inteiras. Então, a estabilidade política ainda é o maior desafio, mas também é o maior motor de oportunidades. Cada avanço institucional fortalece moedas locais, atrai capital e gera diversificação de riscos para investidores internacionais. Além disso, hubs tecnológicos como Nairobi e Lagos se abriram, né? E abriram startups que concorrem ali em nível global no setor financeiro digital. Ignorar a África é ignorar um continente que pode abrigar alguns dos maiores saltos de produtividade das próximas décadas. O ponto central é entender onde o crescimento sustentável encontrará estabilidade e como esses pontos de inflexão podem antecipar aí novos polos de valorização global. Já a América Latina é uma região de contrastes, né? E aí entra abundante em recursos naturais, mas também está sujeita a fortes oscilações políticas e fiscais. Brasil, México, Chile, Argentina respondem por grande parte da produção global de commodities como soja, cobre, o lítio, o petróleo, né? Alterações no preço desses ativos têm impacto imediato aí sobre as moedas locais, exportações e também nos fluxos de capitais, como a gente já viu acontecer e a gente vê o tempo todo. Além disso, a política econômica da região exerce influência direta sobre o humor dos mercados. Reformas fiscais no México, mudanças regulatórias na Argentina ou variações na política de juros do Brasil reverberam em decisões de investimento global. Fundos internacionais monitoram de perto essas sinalizações para calibrar o risco e retorno. Outro ponto é a proximidade com os Estados Unidos e a crescente integração com a China. A América Latina ocupa papel estratégico nas rotas comerciais, recebendo investimentos maciços em infraestrutura, logística e energética que podem redefinir fluxos de exportações nos próximos anos. A chave para compreender a região é observar além das manchetes políticas, é focar em como reformas estruturais, tecnológicas, né, tecnologia agrícola e exploração mineral podem se alinhar a ciclos globais de demanda. Quando o mundo busca novos fornecedores para energia limpa e alimentos, a América Latina está entre os primeiros na fila a atender e se beneficiar dessa virada. O Oriente Médio, ele permanece como um dos grandes pilares da economia global devido ao seu peso na produção de petróleo e gás natural. Países como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar detêm reservas estratégicas que moldam os preços globais de energia e, consequentemente, inflação, custos industriais e políticas monetárias ao redor do mundo, né? Nos últimos anos, porém, a região tem buscado reduzir a sua dependência de hidrocarbonetos e diversificar as suas economias. A Arábia Saudita, por exemplo, lançou o projeto Vision 2030, né? O Vision 2030, que prevê investimentos aí de trilhões de dólares em tecnologia, turismo, cidades inteligentes e energias renováveis. Esses movimentos criam novos vetores de crescimento, abrindo espaço para setores que antes é, eram inexistentes na região, né? Não existiam. Geopoliticamente,
Tensões militares ou diplomáticas continuam sendo um fator de risco ali para os fluxos de capital, tá? Mas, paradoxalmente, a busca por estabilidade tem levado esses países a ampliar acordos de cooperação econômica com potenciais com potências como, por exemplo, a China, os Estados Unidos, criando novos canais de investimento global. Para quem acompanha o cenário macroeconômico, entender os planos de diversificação e transição energética do Oriente Médio pode ser a chave para antecipar onde o capital global aí buscará novas oportunidades nos próximos anos. O Sudeste Asiático, liderado por países como Vietnã, Indonésia, Tailândia e Filipinas, está se consolidando como uma das regiões mais dinâmicas da economia mundial. É isso mesmo. O Vietnã, por exemplo, tornou-se um hub de manufatura avançada, atraindo investimentos que antes estavam concentrados na China, graças aos custos competitivos e acordos comerciais estratégicos que eles desenvolveram. A região se beneficia de uma combinação rara: população jovem, urbanização acelerada, digitalização em ritmo exponencial e proximidade das principais cadeias de suprimentos globais. Isso cria condições para expansão em setores de tecnologia, logística, e-commerce e energia limpa também. Empresas multinacionais estão redirecionando parte das suas operações para países do Sudeste Asiático, reduzindo aí riscos de concentração em uma única potência. Essa realocação já influencia o comércio marítimo global e também o fluxo de investimentos diretos. Para quem observa o cenário macro, o ponto-chave é que essa região pode se tornar um motor silencioso de crescimento mundial na próxima década. É isso aí. Entender essa mudança estrutural é antecipar tendências que podem impactar moedas, índices de commodities e padrões de comércio internacional. Ok? Um grande abraço e até a próxima.